Olá, meus amigos da Log Brands, aqui é Eurico Cesarino, estamos começando mais um programa Log Brands e estamos hoje voando alto. Estamos aqui com uma convidada que simplesmente vai falar para você de comunicação, oratória, posicionamento e, claro, como é que você atingiu o melhor resultado. Estou aqui com a Margibel. Seja bem-vinda ao programa Log Brands, Margibel. Muito obrigada, Eurico. Estou honrada com esse convite e é uma honra participar deste programa e poder estar com você, que já estivemos em outros momentos juntos, Isso e é agora verdade. trocar essa experiência. Olha só, a Margibel, ela é uma máquina de oratória e comunicação. Inclusive, a mulher, quando ela vai fazer eventos, ela para a cidade. Mas aproveitando que eu consegui tirar ela do ponto A dela e trazer ela aqui para o ponto B, já quero começar com uma pergunta. Falando, quem é a Margibel? Como é que começou esse processo todo de comunicação oratória? Porque hoje você é mestre nesse assunto. Sim, de fato, eu fiz o meu doutorado na USP e na área de argumentação. A minha formação é toda em letras, graduação, mestrado, Uau! doutorado. Eu fiz Deixa eu ficar bom aqui na comunicação, porque que então é foi isso, complicado. que é isso. Eu fiz uma especialização na área de eventos, sou especialista também na área de gestão de recursos humanos e atualmente estou fazendo uma especialização na área de neuromarketing. Tudo isso essa vida só? Só nessa vida. Só nessa vida, essa vida acadêmica. De fato, a minha questão com a oratória, ela surgiu de criança quando eu tinha muito medo de falar. Muito medo. Meu pai me chamava para falar, sabe aquelas coisas de criança quando você, assim, eu saía correndo e assim, era um pânico. Só que depois, com o tempo foi passando, minha mãe foi minha professora, eu lia muito. Quando eu fui para a graduação de letras, eu pensei, agora não vai ter jeito. Ou eu me posiciono, aprendo a falar em público, e aos poucos eu fui pegando técnicas, aprendendo com os professores, claro, tendo uma boa organização do discurso, porque na área de letras, primeiro você tem a base, você aprende toda, não só a questão da gramática, mas toda a questão da organização do discurso em si. Então, tudo isso foi uma base para eu me desenvolver. Eu fui dar aula no meio da graduação, em 95, já sou professora há quase 30 anos, comecei sendo professora de inglês, e depois que eu terminei... Para. Aparece até uma inglesa aí no meio também? Sim, porque a minha formação é português e inglês. Eu dei aula Ai, de que inglês legal. 15 anos. E dei aula na graduação, naquele inglês técnico para comércio Tá. exterior, engenharia mecânica, todas essas áreas mais técnicas. Até que uma amiga me convidou para dar aula no curso de Direito. Aí eu fui dar aula de produção de texto, metodologia científica Que na bacana. área jurídica. E nessa área jurídica eu fiquei 15 anos. E Caramba. foi ali que surgiu, assim, o bichinho da oratória me picou, porque na área jurídica a pessoa tem de escrever muito bem e falar muito bem. Fui fazer um curso com um dos mestres da oratória que tem aqui em São Paulo, que é o professor Reinaldo Passadori. Fui fazer um curso na área de comunicação, isso em 2008, e comecei também, depois em 2009, a oferecer oficinas e cursos na área. Já tenho mais de 35 turmas formadas nessa área. E sempre direcionado essa ideia para a prática, porque oratória é muito prática. E desde então venho praticando muito e colocando sempre um trabalho ou outro mais em destaque. Que bacana. Até porque hoje, sem comunicação e oratória, dificilmente um executivo, uma pessoa de negócio consegue se posicionar, né? Falando sobre a questão de posicionamento, Margibel, como é que a pessoa pode se posicionar e pode ter uma boa comunicação oratória estando à frente de pessoa, porque ele é um líder, ele é um exemplo. Como hoje uma pessoa pode se tornar, ter esses incrementos na vida dela, como comunicação e oratória, de forma essencial no seu dia a dia? Eu vejo que a pessoa, primeiro, ela tem que saber mesmo qual é o seu propósito. Boa. Porque, de acordo com o seu propósito dentro da sua empresa, você sabe que dentro do planejamento estratégico, você tem de ter um plano de comunicação. Então, a pessoa estando ciente do seu propósito, estando ciente de quais são as estratégias voltadas para determinados eventos,
Porque geralmente a pessoa ela vai participar de algum evento, seja uma imersão, um curso, uma palestra, e são nesses momentos que às vezes acontecem os microposicionamentos e que as pessoas têm de saber. Por exemplo, você vai participar de um evento de networking. Como é que você vai organizar o seu pitch de vendas? Vocês estavam falando disso, né, com o Ivan, que é um mestre na área. Então, a pessoa ela tem de ajustar o seu discurso para o seu tipo de evento que ela vai participar e o que ela quer, porque ninguém vai para um evento, eu vou lá, sei lá, só para ver como é que é. Não, a pessoa ela quer criar conexões, ela quer criar relacionamentos. E qual é o tipo de conexão que ela quer? Então, por isso, ela tem de ajustar o seu tipo de discurso para ver qual é o posicionamento onde ela quer chegar naquele exato momento. Bacana, bacana. Hoje, posicionamento e postura hoje nas empresas é o diferencial. O que você acha? Bom, já vi pela sua cara que hoje parece ser um problema nisso aí. O que você tem visto com relação a isso? Eu vejo que, assim, nós estamos passando por um momento de, vamos dizer, de conflito de gerações. Conflito de gerações. Nós temos, né, eu falo por mim, né, viemos de uma criação, né, de pais muito rígidos, no meu caso, e você aprende, no meu caso, meu pai era muito direcionado com horários, né, com organização, minha mãe também, né, professora, e eu vejo que o empresário hoje em dia, para liderar um time, ele tem de saber quem são as pessoas que estão naquele time de acordo com as gerações. Porque para você ter um posicionamento, você precisa se autoconhecer. Você precisa se desenvolver. Quando eu falo para os meus alunos que depois do mestrado eu fui fazer um curso de oratória, precisava? Talvez não. Mas, né, os meus alunos da graduação, eu dou aula ainda na graduação, ai, professora, por que tanto estudo? Eu falei, gente, porque informação você tem ao rodo aí na internet, mas conhecimento, como que você se apropria disso, e aí entra a questão do posicionamento, que muitas pessoas às vezes vai fazer uma reunião, não consegue se posicionar, fica nervoso, vai fazer uma entrevista, eu não consigo passar na entrevista. Eu não consigo apresentar um trabalho. Por quê? Porque você não se preparou para aquele momento. Você sabe qual é o seu momento de fala? Você sabe o que você quer vender? O que você quer naquele momento? Então, eu vejo que esse seu posicionamento ele vem muito do seu autoconhecimento, de como é que você vai se posicionar, se vender naquele meio, e às vezes essa geração ela acha que tudo é meio permitido, né? Que tudo as pessoas, de repente fulano é muito chato, é muito careta, não é isso. É uma questão que nós vemos sociedade e em determinados contextos nós temos regras a seguir. E se nós não nos adequamos àquela regra, à cultura organizacional da empresa, como é que nós vamos nos posicionar? Nossa. Que bacana. Essa colocação sua é de extrema importância, porque o que nós vemos, claro, a gente fala sempre sobre isso, a questão de colocação e posicionamento, porque muitas vezes nós entendemos que às vezes a empresa está bem posicionada, a liderança está bem posicionada, a equipe muitas vezes não sabe para onde ir, porque não sabe uma direção. O que falta ali? É uma liderança ou falta um posicionamento? Nem falo da empresa, porque a empresa está seguindo as suas missões e valores. Mas é a liderança que não sabe o caminho que tomar? Porque muitas vezes dos posicionamentos é muito voltado ao que você disse, né? Quando nós queremos alguma coisa, nós precisamos dizer para todo mundo como vai ser. E como é que passa isso para que todo mundo possa sentir isso sem sentir ofendido ou de forma rígida? Como é que seja isso? Eu vejo que uma das questões essenciais é o treinamento, que é a minha área também de eventos. Olha só, hein? Então, quando você, por exemplo, traz um colaborador para uma equipe, que você vai mostrar toda a cultura organizacional, você vai mostrar aquele clima organizacional
E, de certa maneira, o líder, ele tem de ter um papel essencial ali de, olha, Uhum. vou te pegar pela mão, Uhum. vou te mostrar aqui nós temos determinadas regras e nosso posicionamento em uma reunião é de determinada forma, com atendimento do cliente é outra. Por exemplo, eu estou fazendo um treinamento, aplicando um treinamento agora numa empresa internacional, uma empresa japonesa, na área Uhum. de são estofados de couro para carros de Uhum. high ticket, Mercedes-Benz, Uhum. Porsche. E quando eu comecei a aplicar o treinamento, eu até conversei com o líder de equipe de RH, eu perguntei para ele: você acha que é interessante colocar os gestores junto com os liderados? Não, professora, vai dar tudo certo e tal. Primeiro dia, eu fui pessoalmente e tinha na fábrica mais 4 pessoas assistindo online e as pessoas no ambiente onde eu estava. Para começar, que eu já tinha um lugar para ficar e eu não podia sair daquele quadradinho, porque, claro, questão de câmera e tal. Mas eu falei assim: quando vocês fazem reunião, a pessoa tem que ficar aqui nesse quadradinho? Veja, é uma regra da empresa. Uhum. O treinamento está transcorrendo, já fizemos 3 encontros. Neste último encontro, eu chamei a coordenadora de RH e falei assim: olha, fulana, eu percebi que determinadas pessoas não estão conseguindo se entrosar. Nossa. Por quê? Porque os líderes estão lá, porque justamente os líderes, eles pressionam e acabam travando os liderados. Então, às vezes você tem, claro, você tem de fazer esse treinamento transversal, né? Mas você tem de fazer no horizontal também. Isso aí. Por quê? Porque são pessoas que elas estão naquelas camadas. Inibem, né? Elas ficam inibidas, Com né? certeza. Eles ficaram muito inibidos e até a coordenadora falou: mas Gilberto, a gente precisa mudar um pouquinho de estratégia na próxima. Eu falei: um Um pouquinho? pouquinho. Precisamos muito, porque, de uma certa maneira, às Bacana. vezes, a questão da autoridade, Exato. né, do líder junto com o liderado, dependendo se o líder ele não tem essa empatia, ele não tem essa questão da gestão voltada para um olhar para o seu colaborador, acaba que ele Exato. exerce um poder negativamente no seu liderado. E aí você percebe que o treinamento de fato era para os líderes, né? Exatamente. Os treinamentos, nesse caso, era voltado para a questão da liderança, porque eles, eu até perguntei a reunião da estrutura, infelizmente, eles fazem reuniões que duram 4 horas. Meu E Deus. tem ainda um outro complicador que é 4 horas. a matriz deles é no Japão. Aí os japoneses, eles, claro, né, conversam na sua língua nativa, tem de ter o tradutor, então Meu isso Deus. acaba que... Levantando mais cedo. Mas eles fazem essas reuniões a cada 15 dias, então são reuniões cansativas. O treinamento é voltado para essa questão de tentar minimizar o tempo das reuniões, a forma de apresentação. Até porque japonês é muito específico, né? Para você ter uma Práticos. ideia, Eurico, para eu fechar o treinamento, eu demorei quase 5 meses. Então, eu já trabalhei em empresa japonesa, eu sei como é que é. Sim, então é muito rígido em relação a... Claro, você precisa ter uma proposta sólida, você precisa ter um plano de acompanhamento, e nesse caso, claro, todos os cuidados foram tomados, mas infelizmente o treinamento, na minha percepção, ele não está assim surtindo aquele efeito que poderia estar surtindo, né? E aí, isso aí muitas vezes, tomara que não resvale em você, mas muitas vezes é o profissional que não está sabendo passar direito, né? E é bem nesse ponto que é a próxima pergunta, Margibel, que é assim, nós olhamos muito, todas as pessoas que hoje estão numa mesa executiva, eles têm uma preocupação, que é resultado, resultado, resultado e resultado.
Mas isso, eu só consigo resultado quando a minha equipe entende a minha linguagem, o que eu quero dizer. Então, eu estou falando para você ainda como comunicação, eu sei que você tem uma vasta experiência em muitas áreas. Pegar um exemplo, por exemplo, de eventos, que é o que você. A gente faz muitos eventos, né? Se eu não digo para as pessoas como eu quero o evento, vai ser um desastre, porque a hora que eu vier para o palco para fazer o evento, vai ser um desastre. Tudo é comunicação, tudo é expressão e tudo também é como lidar com isso. Ou tem mais algum ingrediente que falta? Porque eu vejo que, às vezes, você fala para a pessoa, é isso, é que a pessoa tem que, para alguns, tem que explicar. Sim. E para outros, uma palavra e basta. É bem isso ou nós estamos exagerando em todos os pontos? Não, você foi muito cirúrgico na sua colocação. Realmente, quando você trabalha com evento, nós chamamos as fases do evento é pré, trans e pós-evento. Uhum. No pré-evento, você tem toda aquela questão do planejamento, que inclusive entra toda a etapa da programação do evento, em que você vai colocar todos os itens, você vai fazer um roteiro para quem vai apresentar o evento, e tudo isso é comunicação. Então, se o time ele não estiver muito alinhado com o que você quer, e às vezes a questão é que as pessoas elas acham que todo mundo na empresa ela consegue fazer um evento. Uhum. Nós vimos aqui depois da pandemia um boom de eventos presenciais. E infelizmente, às vezes no evento presencial, você observa que as pessoas não têm preparo. Elas só querem, como você falou, o resultado. Mas como é que você tem um resultado assertivo se você não tem toda a ideia, primeiro, básico, de você estudar o seu público? Quem é o seu público que está no evento? Uhum. Mais um exemplo. Eu participei de um evento ano passado, aqui em Alphaville, que era voltado para vendas. E eu achei muito interessante. Eu falei: olha, como é uma dor que eu preciso melhorar como empresária, como empreendedora, eu vou a esse evento. Eu me arrependi horrores. Que coisa! Por quê? Porque a comunicação do evento, né, toda a parte de arte, o site, o Instagram deles, dava a ideia de ser algo, e no dia do evento, na condução da programação, se tornou muito irrelevante. E o que aconteceu? As pessoas que estavam no evento se sentiram Poxa vida. assim, a pessoa teve até uma pessoa que eu conversei, ela falou assim: "Nossa, eu me senti enganada, porque você pagar um evento de um ticket de quase R$ 1.000, R$ 1.000, claro que é um evento de um dia, se você for Mesmo pensar, assim. 8 palestrantes, só que cada palestrante que ia, a programação acabou, a comunicação, não tinha uma apresentação de um mestre de cerimônias ou de um apresentador que era clara. As pessoas iam mais para falar da sua experiência como empreendedor, palestrantes que choravam no evento. Ai, Gente, meu às vezes você Deus. pode apelar para a sua emoção, mas não Não exagere. exagere, Não boa. exagere. Por quê? Ali teve um erro Nossa, muito grotesco, né? básico, grotesco, que foi exatamente você não estudar seu público. Porque, imagina, lá no evento a gente tinha empresários, advogados, professores, e de repente as pessoas acharam que podiam falar de qualquer assunto. Não Olha, era vendas? era relacionado a vendas, mas eles focavam mais na história Nossa. deles, né? No storytelling, né? No tal do storytelling, Ah, que meu nada mais Deus. é do que você contar a sua história. Então, essa ideia da comunicação do evento como um todo, ela é crucial, porque depois É disso, verdade. você acredita que esse grupo conseguiu fazer mais algum evento? Nenhum. Não. Eu nunca mais Não. fui. E aí que está a questão, né? E aí que está a grande questão da relevância do que você faz, né? A gente sabe, aqui no programa a gente tem um slogan que a gente fala aqui, que é o nosso papel aqui é unir pessoas, conectar negócios, gerar resultados. Porque eu acho que você primeiro entende as pessoas, né? Agora, quando a gente vai para algum evento, tem que estar muito ligado naquilo que você quer, o seu propósito.
né? E aí, falando sobre isso, e aí sobre a comunicação, existem comunicações falhas, a gente sabe disso, né? Assim como também tanta comunicação a off, né, que o pessoal chama, como a comunicação online. Mas para ter uma comunicação clara, e você como especialista nisso, o que que as pessoas precisam? O que as pessoas falam assim, ó, eu preciso ter uma comunicação clara, eu preciso me comunicar de uma forma transparente, para que todos possam me entender. Porque o que grande problema aqui hoje é o seguinte, eu falo e acreditando que as pessoas estão entendendo. Não estão entendendo nada. Como é que isso a pessoa pode se apoderar disso? Eu vejo que primeira questão para você ter uma comunicação clara e assertiva é você conhecer muito da sua área, se Uhum. apropriar daquele conhecimento. Por exemplo, eu quando vim para a área do empreendedorismo em 2009, eu fui realizando determinados eventos, mas sem conhecer com profundidade a área. Fui me aprimorar de 2015 para cá, depois que eu terminei o doutorado. Uhum. Aí fui fazer um curso na área de gestão de recursos humanos. Então, quando você vai conhecendo, mapeando aquelas áreas Uhum. nas quais você está inserido, você começa a ter clareza da sua comunicação. Porque muitas pessoas às vezes vão falar e dá aquele branco, por que dá o branco? Porque você não tem É conteúdo. isso aí. Porque você não tem conteúdo. Se você tem conteúdo, você vai embora. É uma história que está contando de você, Sim, né? exatamente. Apesar de que existem estudos que falam que 93% da sua fala em público está voltado para a sua expressividade e a sua fala, né? O seu tom da sua voz. E 7% o conteúdo. Claro que existem variações? Sim, existem. Mas o seu gestual, por exemplo, as cores que eu estou usando hoje, mais ou Uhum. menos Tá combinando combinando. com o estúdio, É. mas são cores mais discretas. De repente, se Uhum. eu quisesse Uhum. causar mais impacto, eu teria vindo, sei lá, com um terno branco, uma blusa Uhum. vermelha, um óculos de Uhum. diferentes cores que eu Diferentes, né? uso. Então, tudo comunica. Uhum. Então, o seu posicionamento de imagem, como é que você quer chegar, se você quer estar mais discreto naquele evento. Então, a pessoa ela tem que começar se autoconhecendo. Qual é o tipo de conhecimento que você quer tratar? Qual é a imagem que você quer comunicar? Você quer ser um empreendedor, uma empreendedora mais tradicional? Você quer ser mais despojado? Você quer utilizar uma linguagem que cause determinado impacto no seu público? Ou você quer ser algo mais tradicional e demorar um pouquinho mais para conseguir o seu resultado e ficar mais sólido? Porque às vezes, né, tem um ditado popular que fala que entre o remédio e o veneno tudo depende da dose, né? Então, a sua comunicação também é uma dose. Se você quer ter uma comunicação mais assertiva, você tem que começar dominando o seu conhecimento, né? Você tem que ter esse domínio. E depois você vai partindo, mapeando para outras questões. No ambiente no qual você está inserido, como é que você vai fazer o networking? Será que você vai realmente conseguir se conectar com aquele grupo? Será que aquele grupo é interessante para você? Porque você tenho certeza, Eurico, que você já foi, eu também já fui em vários grupos de networking, você chegou lá e falou assim: "Nossa, O que eu estou fazendo aqui? exatamente, perdi meu tempo". Por quê? Porque às vezes é aquela ideia, o evento ele está te chamando para algo, ele Hum. comunica algo, e quando você chega lá, É, isso no aí. final, a pessoa quer te vender uma mentoria. É bem isso. Então, eu tenho que ter um posicionamento claro. Eu achei muito interessante, estou seguindo uma pessoa no Instagram e foi a primeira pessoa que eu vi que ela fez uma comunicação assim: "Ah, vou fazer uma masterclass gratuita na próxima terça-feira e tal". Eu falei: "Final, vai vender uma mentoria". Uhum. Sabe o que que tinha no terceiro carrossel, terceiro post dela estava escrito assim: "Reserve 2.000 e tantos reais, porque ao final eu vou te apresentar a proposta da minha mentoria". Já Maravilhoso! disse o que era. Já diz o que é, porque a gente sabe que É no isso final aí. a pessoa vai te vender uma É isso mentoria. aí. Fica Então claro, tenha uma né? comunicação clara, porque senão a pessoa vai se sentir enganada. É isso Por aí. exemplo, esse evento que eu fui, no final, eles começaram vendendo uma mentoria por 12.000 reais. Oi? Depois eles abaixaram para 9.
Depois eles abaixaram para 6. E no final eles acabaram oferecendo por R$ 1.500. Eu falei, gente, Que isso, né? o valor era R$ 1.500 e leiloaram lá para ser o primeiro. Exatamente. Poxa vida. Então, eu vejo que a comunicação assertiva, ela parte, o seu posicionamento, É, sim. ela parte de todas essas etapas, né? O seu autoconhecimento, o seu público no qual você está inserido, a imagem que você está transmitindo, e com isso você vai com certeza atingir resultados mais plausíveis. Olha só, pessoal, olha a minha situação hoje aqui diante de uma pessoa que avalia tudo isso, né? Comunicação, posicionamento, postura. Mas eu vou continuar aqui a minha entrevista com ela, porque agora eu quero fazer uma pergunta para você. Então, dizemos que tudo que está relacionado a posicionamento, comunicação e oratória está envolvido a estudo, a pesquisa. A pessoa precisa estar aprofundado naquilo que ela faz, na área que ela é especialista. É um pouco disso, né? Um pouco disso, mas também de muito treino. Treino. Porque é uma questão muito básica que eu sempre falo: você não vai aprender a andar de bicicleta lendo manual. Lendo manual. Você vai ter de sentar lá no banquinho, colocar seus pés. Olha só a situação que eu passei recentemente, semana passada, inclusive. Eu estava numa categoria de carteira, PCD, dirigindo carro automático já há muito tempo, e eu, graças a Deus, não tenho mais o meu problema de coluna. Quando eu fui renovar a carteira, eu não tenho mais o laudo médico. E aí o médico falou: você, para voltar à carteira anterior, você vai ter que fazer aula novamente e fazer a prova. Eu tive que fazer aula no carro manual. E a primeira vez que eu fui e tal, andei, ele falou: não, já dirige muito bem, vamos tirar os vícios, coloque a mão no volante, tire o pé da embreagem, faça não sei o que, tá tudo certo. Quando eu fui estacionar, ele: não, ficou muito bem estacionado, agora você volta e faça na técnica, porque você está fazendo na prática do seu carro automático. Então veja que tudo é treino. E no dia do teste, claro, eu passei, mas o que aconteceu? Um calor, ar-condicionado ligado, carro 1000 na subida do morro, eu deixei o carro morrer. Por quê? Aí a instrutora já sabia, né? Ela falou assim: olha, se o carro morrer mais uma vez, você não vai passar na prova. Eu sei que você está acostumado a dirigir carro automático. Então, veja, determinado aspecto você tem de treinar. Oratória e comunicação, gente, é treino. Como você vai se posicionar diante de uma câmera é treino. Outro dia eu encontrei um vídeo das primeiras aulas que eu gravei em 2010. Aí quando eu olhei para aquilo, eu falei: nossa, O tempo é bom, né? como é diferente quando você não tem aquela segurança. Então você tem de ter conhecimento, mas você tem de ter muito treino, muita experiência também. E o que é ser professora depois de tudo isso? Transmitir todo esse conhecimento. Olha, ser professora no meu caso, ser professora é transmitir uma paixão. É você mostrar para os meus alunos de graduação, que são todos novos, tem um aluno de 17, 18, 20 e poucos anos, dou aula em comércio exterior, já dei aula em logística, sou orientadora de estágio na área de Você também, de logística. Já foi para a NASA alguma vez? Eu tô achando Não, que você ainda não. já construiu algum foguete lá. Não, né? ainda não. Então, eu sempre passo para eles essa minha paixão pela minha profissão. Porque quando você, claro, no início, às vezes você faz mais por sobrevivência, né, no meu caso. Mas hoje em dia, com já essa consolidação na minha área de treinamentos, nessa área de marketing digital, eu estou, assim, trabalhando mais pela questão da paixão mesmo, né? Bacana. E dos desafios, porque, como nós falamos no início, você tem um choque de gerações. Sim. Então, você tem de se adaptar a essa Era a geração. minha próxima pergunta. Como é que se adaptar com isso, né? Você se adaptar com os jovens, é você ter o tempo inteiro, né? Celular na mão. Pesquisem aí, tal, rapidamente. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava dando uma aula e eu estava tentando espelhar meu celular. Aí teve um que falou assim: não, professora, para tudo.
para tudo, deixa que eu vou ajudá-la. Foi lá, pegou o celular, olha, conectou lá na sala tal, pronto, professora, tá tudo certo, Tudo tá high-tech. tudo certo. Exatamente. Por quê? Porque eles já têm uma É isso outra aí. É fluência, isso aí. uma outra experiência, É já isso aí. nasceram com a tela na É sua isso aí. frente. E se nós quisermos continuar no mercado, e dependendo do tipo de geração que nós queremos, nos comunicar, você precisa É. estar dentro desse meio. É isso aí. Precisa muita. A gente teve uma entrevista recentemente aqui com um psicólogo. Ele falou a importância que nós, né, nós aqui temos dessa nova geração, que nós somos a base, né, para eles, né? Nós somos a história, nós somos o passado que eles têm para poder avaliar como eles são hoje. Então, para eles é tudo muito prático, né? O botãozinho do celular. Nosso tempo era o telefone dobrável, aquela coisa Sim, difícil, né? Mas o que mais me submete a fazer, por exemplo, encontros com jovens. Eu trabalho muito com startup, né? Startup é nossa. aquela coisa assim, você tem a experiência e sabe fazer, sabe aquela coisa, mas eles sabem que sem a experiência não dá para fazer nada e precisa ter alguém que já viveu nesse caminho, que já abriu os caminhos que estão na frente. Como é que é lidar com isso? Assim, eu sei que a comunicação oratória ela transcende o tempo, né? Porque ela vai numa linha de movimento e desenvolvimento humano. Mas como é que lidar com isso? Porque hoje você é VC, né? Olha, eu recebo um WhatsApp às vezes que eu falo, não entendi, foi nada que está aqui. Como é que lidar Cadê? com isso? Cadê? Não, e fora que agora com os emotions, então às vezes estão escrito Sim. a frase toda por emoji. Enfim, como é que lidar com isso? É, é, a gente tem que, no caso, sempre se adaptar a esse tipo Uhum. de avanço, né? Porque, na verdade, no meu caso, eu trabalho com oratória moderna, né? Uhum. Você vem daquela oratória tradicional, porque a oratória tradicional era você trabalhar com a impostação da voz, você colocar a pessoa num determinado posicionamento, né? Claro, trabalhamos com isso também, mas a oratória moderna, ela vem justamente, olha, você pode pegar o seu celular, por exemplo, o seu bloco de notas durante uma palestra e fazer uma consulta. Então, não é você colocar uma regra, né? É você ter essa maleabilidade para que a pessoa, porque se você tentar engessar essa geração de agora, você não vai conseguir transitar nesse meio. Então, para eu transitar nesse meio, eu preciso me adaptar. E claro, ter o domínio, ter a experiência é fundamental, com certeza, mas conhecer muito mais do meio deles, do digital, é fundamental. Porque senão você não consegue ter uma comunicação assertiva. Uhum. Claro que, no meu caso, no meio acadêmico, você trabalha com uma linguagem acadêmica, que é uma Uhum. linguagem mais formal. Eles às vezes eu falo: "Olha, se você não me encontrar lá no Instagram ou no Teams, você manda um e-mail". Eles: "O quê? Enviar e-mail? E-mail isso ainda existe, professora?". Então, veja, você tem nesse tipo de Uhum. comunicação, é tornar a comunicação mesmo mais fluida, Isso aí. né, para que eles tenham uma conexão conosco, porque senão você vai É. virar Jurássico, né. É. Não, e detalhe, né, assim, quem não se comunica se trumbica, que dizia o Sim, Chacrinha. E eu vejo muito essa questão da comunicação, que claro que, independente da forma que é feita, e a gente vai se adaptando com o tempo, né, ele conosco e nós com eles, mas as formalidades, né, porque numa empresa você não pode usar gírias, nem os emojis. E aí, a pessoa que está a pessoa que está fazendo entrevista para entrar numa empresa não é a mesma que é depois quando ela entra na empresa, né, sim. ela passa a ter as suas características. E como é que as empresas podem lidar com isso, já que o ambiente é normal, é propício para isso, né, com a normalidade? A minha pergunta é: e como é que as lideranças conseguem lidar com isso? Porque é difícil você, ao mesmo tempo que você trata um assunto formal aqui comigo, aqui, ao mesmo tempo você passa a ter depois um vício de linguagem ali embora e vai embora. Sim. Vejo que as empresas fazem muito isso, por exemplo, em uma entrevista,
elas já pesquisam o E o perfil do perfil. candidato e vai para a rede social, LinkedIn, Instagram, Verdade, TikTok, para ver como é que é aquele candidato. verdade. Então, claro que tem empresas que são mais descoladas, né? São mais. Eu até estava passando aqui pela Chili Beans e uma vez eu até conversei com uma pessoa para aplicar um treinamento e na conversa ele falava: olha, a gente não fala óculos, a gente fala meu Chile, né? Então veja que tem. É, exatamente. Então, o que que você tem? Você tem aquele padrão da comunicação numa empresa em que a liderança ela vai ter de ver, olha, essa pessoa ela tem o seu grau de informalidade. Depois de pesquisado, será que ela se encaixa? Porque toda empresa ela vai ter certos padrões, certas regras. E se você não tiver regras, como é que você vai conviver nesse mundo, né? Exatamente. Bacana. Bom, Magibel, uma especialista em comunicação oratória. Tirei essa mulher da sala de aula hoje para estar conosco aqui. E aí foi um grande momento para saber de tudo isso que nós conversamos aqui, comunicação oratória. E agora, para fechar, Magibel, nós temos um monte de gente que vai assistir esse programa e quer saber como é que ela pode entrar em contato com você e, claro, ser a pessoa que se posicionada para poder conseguir o melhor emprego, o melhor posicionamento da empresa. Como é que ela faz isso? Tem o meu Instagram, que é dra.margibel. Tem a minha homepage também, é doutoradramargibel.com.br. Você vai me encontrar facilmente nas redes sociais. Tem o Google Meu Negócio. Se você colocar Margibel, você me encontra Encontra facilmente. fácil. Magibel, ela trouxe uma aula para nós aqui, pessoal, principalmente falando de posicionamento de imagem, que a gente sempre fala sobre isso, que o posicionamento às vezes abre portas que estão fechadas para você. O programa Log Brands tem a oportunidade de trazer pessoas como a Magibel aqui para dar exatamente essa dica para você. Muito obrigado por ter vindo aqui falando conosco hoje. Eu que agradeço, Eurico, pela oportunidade, pela troca, porque é sempre uma oportunidade para que tenhamos conexões e para que a gente possa cada vez mais afinar a nossa comunicação, aprender mais, porque isso aqui também é um espaço de aprendizagem e Sim. estou muito agradecida pela oportunidade. Não, eu que agradeço. E volte outras vezes para falar com a gente aqui sobre esse assunto que é Com tão importante, certeza. comunicação oratória, tá bom? O programa Log Brands te agradece mais uma vez e espero que você no próximo programa esteja conosco. Quero mandar um abraço, principalmente para o Edgar Caetano, que disse que queria estar conosco aqui hoje, mas não esteve e falou: Eurico, manda um abraço aí no programa. Um abraço, meu querido. Um abraço, pessoal. Até o próximo programa. Fique com Deus.